meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 15. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você ver novos vídeos, ok? Aqui na continuação do capítulo 15, Paulo continua a falar, tocar no assunto da ressurreição, a ressurreição dos mortos. Vamos então continuar a partir do versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui, Paulo, fazendo a explanação ainda sobre a ressurreição dos mortos, que havia muita discussão lá em Corinto, porque os coríntios, eles tinham uma preocupação sobre a questão da morte, sobre a questão do batismo de mortos, que Paulo aqui ele vai dizer, olha, vocês que não acreditam na ressurreição dos corpos, vocês, na prática pagãs, vocês ainda batizam pessoas que morreram. Ele está dizendo, olha, essa prática pagã que vocês faziam antes de serem cristãos, que os mortos, eles são salvos quando eles estão vivos. Se eles não reconhecerem que são pecadores, não entregarem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, nada disso fará com que eles possam ser salvos, porque a salvação ela é individual. Não é ninguém que vai orar pelo morto, vai rezar, vai fazer uma missa pelo morto, que vai ter validade. Não tem validade nenhuma. O morto, ele teve o tempo todo aqui na terra para se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, porque a salvação ela é individual. Eu não posso fazer nada para que alguém possa ser salvo. E outro ponto que ele fala aqui, ele diz, olha, se a ressurreição não existir, por que eu vou evangelizar? Por que eu levo as missões? Que valor tem esse de eu sofrer, ser perseguido, pessoas me maltratarem por causa do evangelho? Eu renunciei a tudo isso, Paulo está dizendo. Então, se não existir a ressurreição, de nada vai adiantar isso. Aí ele diz, que comamos ou bebamos, não serve de nada se eu não crer na ressurreição final. Não adianta nada eu deixar de lado os prazeres pecaminosos do mundo. Porque se não tivesse a ressurreição final, as pessoas viviam nessa vida o que quisesse bem fazer, fazia. E eles sabiam que não tinha ressurreição, então vai viver do jeito que queres. Mas o cristianismo é diferente. O cristão, ele vive porque ele crê em Jesus Cristo que veio a esse mundo, que Cristo ressuscitou e ressuscita todos aqueles que colocarem a fé. Aqui também ele vai falar para os coríntios a respeito das amizades, de quem você dá mais atenção. Ele está dizendo, olha, vocês aqui ainda não conhecem a verdade, vocês não têm a fé genuína, e vocês dão ouvido a pessoas que falam para vocês que não existe ressurreição. Então, procurem ter o entendimento da palavra de Deus, procurem conversar com pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus. Fuja das amizades desse mundo do diabo que está aí para te enganar. Trazendo essa mensagem para a igreja cristã contemporânea,
não é nada diferente do que ocorreu há 2000 anos atrás. Paulo, quando levava a mensagem do Evangelho, pregava o Cristo ressurreto e a ressurreição. E nós hoje levamos a mensagem do Evangelho, falamos de Jesus para as outras pessoas, andamos em obediência à sua palavra, renunciando aos prazeres desse mundo, que são muitos, mas você renuncia por causa de Cristo. Então, ele tem esperança. O próprio Espírito Santo fala ao coração daquele que crê que existe vida eterna, porque Jesus mostrou que ele ressuscitou e que ressuscitará todos aqueles que creem nele para a vida eterna. Se nós não tivermos essa esperança, em nada vai servir o cristianismo. Todos os cristãos sofrem por amor a Cristo. Essa vida passageira, de uma hora para outra você sai desse mundo. E aí? Como foi tua vida aqui? Tu continuou vivendo na prática de pecados? É assim que Paulo está dizendo. E é assim que a igreja cristã contemporânea, que tem muitos ainda que se dizem cristãos, mas estão ainda tragados, estão ainda abraçados com o mundo. E o mundo traz esses prazeres momentâneos. Mas esses prazeres momentâneos, eles trazem a morte e destruição eterna. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu não sei se você é cristão, se você se diz que conhece a palavra de Deus ou que crê em Jesus Cristo, mas que ainda não pratica o evangelho da graça. Você ainda não teve a intimidade, você ainda não teve a alegria de conversar com Jesus Cristo através da oração. Você que ainda não teve o privilégio de ler a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar para você através da sua palavra, a Bíblia. Você que ainda não teve o privilégio de ter comunhão com os irmãos em Cristo, que crê em Cristo Jesus, crê na ressurreição final, está na hora de você rever conceitos, porque o dia passa. Ninguém sabe o dia que a gente vai estar aqui nessa terra. De uma hora para outra você pode partir. E aí? Você fez uma opção aqui na terra. Depois da morte, não vai ter reza, não vai ter oração por mortos, porque a salvação ela é individual. Não adianta a pessoa morrer e as pessoas ficarem orando, rezando, querendo batizar aquela pessoa, porque não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que aqui na terra nós temos a oportunidade de deixar esse mundo que vivemos aqui, esse mundo que os prazeres mostram para você, nós temos esse privilégio de conhecer a Cristo. E somente através da fé em Jesus Cristo que nós alcançaremos a graça. Nós poderemos dizer, eu não tenho mais medo da morte, a morte é passageira, porque o que espera por mim é a glória, é a vida eterna com todos os eleitos de Cristo Jesus. Saia dessa vida que te oferece um mundo de prazeres, mas são passageiros. Não acredite nessas filosofias pagãs que dizem que não haverá vida eterna. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar falando aos corações de muitas pessoas que ainda estão na incredulidade, pessoas que se dizem cristãs, mas não te conhecem, ó Pai. Se revela a essas pessoas, coloca o teu Santo Espírito para que essas pessoas possam crer na vida eterna, crer em um novo céu, uma nova terra, Pai. Abra as mentes dessas pessoas que estão na incredulidade, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.